Fala, noventistas! Aqui é o Noji, conversando com um patrão que nesse dia parece que esqueceu que estava diante das câmeras e falou coisas que não devia sobre o seu passado namorador. Eu pretendo odontologia. Vai ser dentista? Pretendo. Ok. Então, uma casa na Ilha do Governador, dependendo do local. Tá um pouquinho cara. Tá mesmo? Tá. Quanto você acha que você compra uma casa lá? De 90 a 100. E lembrei da praia. A Praia da Ribeira ainda tem lá? Tem. Ainda tem a Praia da Ribeira? Tem. Ei, quantas vezes eu paquerei naquela praia. Eu arranjava uma namorada na barca. A minha mulher tá vendo, mas isso aí é coisa antiga, tá? Coisa antiga. Agora eu sou direito. Namorava na barca, né? Também dançava e tal, e botava as músicas, fazia o bingo. Sempre arranjava uma namorada, eu fazia permuta com um hotel. Eu anunciava o hotel, almoçava no hotel e transava no hotel. Tem muito hotel por ali. Transava, agora não transo mais, tá bom? Agora acabou. Não Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. No Roda Viva, o convidado era o Rafinha Bastos e o assunto era o humor dos anos 80 e 90 versus o politicamente correto que rola hoje em dia. E aí o Maurício Sticer tentou fazer uma comparação, né, com um tipo de piada que o Didi fazia muito com o Mussum, mas aí, meu amigo, o Rafinha Bastos não perdoou. Há 30 anos atrás, fosse como o Didi chamasse o Mussum de macaco, do jeito que você chama, ia causar escândalo. Não causou escândalo há 30 anos, porque Maurício, só causa escândalo, o Didi é uma persona, era uma persona no Trapalhões, um tipo de humor com uma pegada infantil, um jeito de fazer, que aquilo parecia engraçado. Poderia haver um preconceito embutido, mas era diluído pelo jeito dele. Se você estivesse lá falando isso, ia ser um choque do Maurício, mesmo jeito. A graça do Didi de fazer aquilo despretensiosamente, para mim é a mesma. O que complica é a repercussão que as cobrinhas que nem você, no outro dia, criam em torno disso. Você passa o dia inteiro assistindo as coisas para ver que merda você vai falar das pessoas. E eu acho que é o teu trabalho, eu nem julgo, mas o que acontece? As polêmicas não nascem da piada do comediante, porque eu vinha fazendo isso há 5 anos. O dia que a figura do Rafinha se tornou algo visível, grande, aí os Maurício Sticer da vida, que não tem mais nada o que fazer, passam o dia inteiro esperando eu falar alguma coisa para fazer a polêmica. Então não cabe você dizer que o Renato Aragão fazia aquilo e não era crucificado. Eu não posso trazer aqui no estúdio uma pessoa que eu tenho um clima ruim, digamos assim. Não é isso? Agora temos o Mário Prata, que foi no Jô nos tempos do 11h30 na SBT e não perdoou o pequeno deslize do apresentador logo que sentou no sofá. Vamos trabalhar! Ele criou um dicionário para os portugueses entenderem o português que se fala em Portugal. Eu vou começar com o escritor e dramaturgo Mário Prata. Peraí, antes de mais nada, uma retificação. É para brasileiro entender o que se fala em Portugal. E o que eu falei? Você falou que é para português entender o que se fala em Portugal. Então eu falei uma bobagem. Falou. Tá aqui. O que eu disse é o seguinte... Não. Falei o seguinte, dicionário para os brasileiros entenderem o português que se fala em Portugal, não tá certo? Mas não foi isso que você falou. Eu vou querer me dispor com você logo no começo. Bom, obrigado pela tua presença e daqui a pouco a gente... E o que eu disse? Falei o seguinte, dicionário para os brasileiros entenderem o português que se fala em Portugal, não tá certo? Mas não foi isso que você falou. E como é? É para brasileiro entender o que se fala em Portugal. E numa época em que nenhum artista gostava de assumir que fez uma cirurgia ou qualquer procedimento estético, nossa rainha Hebe não só mandou a real, como avacalhou com tudo. Você sabe que eu dei uma entrevista, eu dei uma entrevista pro João Dória no programa Sucesso. Eu fiz também. E eu contei um negócio, um tratamento que eu fiz aqui com o Dr. Laércio, de botar uma proteína aqui. E ele perguntou se era uma gordurinha que tirava daqui. Eu falei, não, se fosse daqui eu ia ficar com cara de bunda. Tirar uma gordurinha daqui pra pôr aqui, cara do quê que eu ia ficar? Uma amiga não ouviu direito, ligou para uma outra amiga. Se você soubesse da onde que ela pensou que ia tirar gordurinha, a cara ia ficar pior ainda, gente. Isso eu não posso dizer. Lá vem besteira. Lá vem besteira. Bom, e pra quem pensa que a Márcia Fu é toda desbocada de uns tempos pra cá, é porque ainda não conhece a Marcinha do Velho Testamento. Fale aqui. Só entre as cubanas ou entre elas, assim, da seleção, existe algum tipo de rixa ou se elas... Bom,
É lógico, de brigar desse jeito é só contra as cubanas ou contra a italiana também, que a gente já brigou já uma vez. Chamava a gente de sapatão e tudo. A avó dela que é sapatão. Eu sou casado, tenho marido, um monte de coisa, todas as meninas. Que história é essa? Então, mas entre a gente tem um ambiente bom, né? Às vezes, lógico, que pelo convívio de muito tempo, então tem hora que enche o saco, né? Mas o ambiente é super sadio, é bom. Não vou falar que a gente não briga porque é mentira, porque tem discussão, tem briga, tem injeção de saco, mas o importante é o mesmo objetivo. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Bom, e numa época em que a Maísa tinha a carta branca do Silvio Santos pra falar o que dava na telha, azar de quem fosse desaforado com ela. Essa aí é difícil pra você. Antigo continente. Cala a boca. Já estudou isso? Antigo continente. Alemanha Ocidental? Alemanha Ocidental, não. Alemanha Ocidental... Quem falou nossa? Eu tô no 3º ano, tá, minha filha? Se vocês não têm respeito, tudo bem, o problema é de vocês. Agora eu tô aqui fazendo o que eu devo. Tem gente que fala mais besteira que eu. O problema não é meu. Agora, Tolone! Mas você não pode fazer isso, Maísa. Você tem que tratar bem o público. Não, Maísa, você está ficando contra as minhas colegas de trabalho. Eu não tô. Elas vão pegar você na saída. Tô te avisando, hein? Só se passar por cima do meu cadáver. Cuidado, não vai me meter comigo. Como todo mundo sabe, além de um cantor de sucesso, Fábio Júnior também foi galã nas novelas de TV. Mas esbanjou muita sinceridade ao falar sobre isso. Foi o Ciranda Cirandinha, que foi o precursor de todos os seriados de televisão e tal. Depois veio Malu Mulher, Carga Pesada. E foi lá através da música e do teu personagem que você isso, virou galã. Isso. Aí, esse negócio de novela aí deu certo. A novela tem uma força muito grande. Eu não acho que eu sou bom ator assim, eu acho que eu sou um ator razoável. Eu me viro bem, me defendo, vou lá, faço as coisas e tal. Só que tem uma projeção muito grande, isso me ajudou muito. O negócio de novela me ajudou muito, até no exterior, tal, porque eles exportam muito, né? Eu mandei voltagem suficiente para eletrocutar qualquer pessoa. Mas eu não sou qualquer pessoa. Agora dê uma olhada no que vou fazer com você. Ai! Já o da Atena é aquele tipo de gente que parece confundir sinceridade com coice. Tem certeza que a Daniela tá me ouvindo agora? Você tá me ouvindo, Daniele? Por gentileza, outros endereços do prefeito foram visitados. Datena, é que eu sou a Nicole. É por isso que eu achei que você estava conversando com outra pessoa. Tá bom, Nicole. Olha, aqui, Nicole, a Daniele pode ser muito boa, mas você é ótima. Por gentileza, Daniele, quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama. Fala primeiro a notícia que você tem que dar, diz, olha, vocês se enganaram, eu não sou a Nicole, eu sou a Daniele, eu sou a Daniele, não sou a Nicole. Mais importante a notícia é que o apresentador fica em segundo plano. Perdão, Datena, é que eu sou a Nicole. É por isso que eu achei que você estava conversando com outra pessoa. Tá bom, Nicole. A gente sente, não é, Nicole? Por outro lado, o Bate já prefere fazer aquela linha sincerão, mas de forma indireta. Luiz Bate, você ficou chateado por não ter tido uma despedida na Record? Amigo, que chato, né? Vocês saíram, não fizeram uma festinha, tipo assim, de despedida? Você não quer falar sobre? Chateou, Bate. Chateou. Essa é tranquila. Eu queria ter tido a oportunidade de me defender. Defender. Tá chateado, tá chateado. De me despedir no ar. Só que aí foi na internet, foi mais visto do que seria na televisão, então tá tudo certo. Eita. Quem pegou, pegou. Quem pegou, ele respondeu. Entendeu também. E ele respondeu. Teve mais audiência na internet do que na Record. E quem lembra da apresentadora Mariane? Nesse dia a loira desceu do tamanco ao mandar um recadinho bem direto pro Raul Gil, depois que o apresentador reclamou dela ter usado a música do Banquinho em uma brincadeira. Essa semana, né, a semana passada, a produção recebeu um telefonema, né, avisando que o Raul Gil não estava satisfeito em que nós estávamos usando a música do Raul Gil aqui na brincadeira Fique Esperto. Então, quer dizer, é porque ele disse, parece que eu peguei a música dele, não sei o que lá, coloquei meu nome.
Eu acho que eu não preciso falar pro Brasil que essa música que eu tava usando na brincadeira Fique Esperto é do Raul Gil. E todo mundo, é óbvio, todo o Brasil sabe que é do Raul Gil. E essa música que eu coloquei, a sua música que eu coloquei na brincadeira Fique Esperto, é uma homenagem a você, à sua pessoa, ao seu trabalho como um grande apresentador do Brasil, tá? Então, eu fico triste por você não aceitar essa grande homenagem. Mas tudo bem, a gente já mudou a música, tá? De toda forma, Raul Gil, um beijo pra você. E valeu a homenagem, né, que eu fiz pra você de qualquer jeito. Mesmo que você não tenha gostado, tá joia? Mas que clima bom, hein? Recentemente rolou o troféu imprensa e um dos jurados foi o Léo Dias, que foi logo soltando pra Joelma que só a música antiga dela que faz sucesso. Joelma, você sabe que eu te amo, que eu respeito demais a sua história, o seu trabalho, o seu legado, o movimento que você criou na música do Brasil, que é único, mas que a música foi há muito tempo atrás. Sim. Entende? Agora, foi a primeira vez que aconteceu na sua carreira de uma música retornar e fazer todo esse sucesso? Foi há muito tempo atrás. Faz tempo. Já a repórter Carolina Diniz, ela fez tipo um combo. Ela aproveitou que estava diante de um padre pra ser sincerona com seus telespectadores, mas também, assim, pra dar aquela confessada ao vivo. Breno, é claro que eu acho que a gente deve vir, então, agradecer pelo nosso emprego, nosso trabalho. Reclamo que acordo cedo, reclamo, mas eu tô empregada, graças a Deus. Eu volto com você. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Mas e pra você que foi o famoso mais sincerão do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha com todo mundo. Lembrando você que esta camiseta Geração Analógica é da loja90.com, a loja de camisetas aqui do canal. Use o cupom SOUNOVENTISTA e garanta 10% de desconto. O link tá aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!